Graça e paz, irmãos. Nós estamos falando sobre esse tema durante esse mês, acerca de uma igreja que celebra a ressurreição de Cristo. E aí a gente passa a meditar em que dizer, quais textos a gente vai atrás na Bíblia para poder abordar o tema. E eu confesso assim que, orando ao Senhor, Deus me conduziu a um texto lá do Antigo Testamento. E um texto que eu pensava particularmente que falava muito mais de ressurreição do que realmente fala, não é? Mas talvez Deus queira justamente isso conosco, né? Nos ajudar a perceber o que Jó 19, 25 a 27 tem a dizer, né? E como isso, de alguma forma, nos faz lembrar também a ideia de um Cristo ressurreto, né? De um Deus que não está morto, mas que está vivo. Se você puder ficar de pé, você pode fazer isso e ler comigo esse texto de Jó, capítulo 19, versos 25 a 27. Pode ser? Você lê comigo? Vamos lá, juntos? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Amém? Os irmãos podem se assentar. Sabe que esse texto, ele faz parte da defesa que Jó está fazendo diante dos diálogos, das acusações que os seus amigos estão fazendo a ele. Nesse caso, é uma resposta específica ao capítulo 18 de Jó, que são palavras de um amigo chamado Bildade. Mas essas palavras de Bildade, elas ecoam as outras palavras, estão em sintonia com os outros amigos. Todos eles estão falando a mesma coisa. E a mesma coisa se Jó está sofrendo, isso deve ter por propósito, né, ou por motivação, algum erro na vida de Jó. É isso que eles pensavam, associavam. Todos eles têm o mesmo discurso. Todos eles estão dizendo para Jó: Jó, confessa logo o que você fez de errado. Alguma coisa tem de errado na sua vida, por isso você está sofrendo desse jeito. Esse é o diagnóstico deles. Naturalmente, é assim que o ser humano raciocina, não é? Todos nós raciocinamos assim: se eu estou sofrendo, é porque eu fiz algo errado. Via de regra, quando nós estamos diante do sofrimento, nós estamos buscando a causa disso. E geralmente nós vamos associar o sofrimento a alguma coisa errada que eu fiz, e obviamente a solução para o sofrimento deve ser algo que eu preciso acertar com Deus, né? A gente vai mais ou menos por esse caminho, é esse caminho que os amigos de Jó estão seguindo. Então, Jó capítulo 19 consiste em 29 versículos, onde Jó está lamentando essa hostilidade e essa frieza dos seus amigos diante da sua dor. E nesse emaranhado de lamentos estão os versos que nós lemos. É um texto que, quando você pega na língua hebraica que ele foi escrito e você tenta traduzir, quase não dá para entender nada. E este é o motivo por que há uma diversidade de traduções. Não sei qual a tradução que você tem na mão, mas talvez você já olhou na sua Bíblia e você olhou o que está escrito ali e você diz: nossa, mas está muito diferente, não é? E realmente nós temos diversas traduções, porque o texto ele é muito difícil de traduzir. Quase não dá para entender o que está dizendo no hebraico, não é? A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, que ela é considerada uma das traduções mais literais, que tenta pegar o texto assim, literalmente traduzir. Ela traduziu esse texto assim: eu sei que meu defensor está vivo, e que no fim se levantará sobre o pó.
Quando tiverem arrancado esta minha pele, fora de minha carne verei a Deus. Aquele que eu vir será para mim, aquele que meus olhos contemplarem não será um estranho. Dentro de mim consomem-se os meus rins. É assim que a Bíblia de Jerusalém traduziu. Aliás, esta última frase no hebraico, se você pegar literalmente, diz assim: meus rins acabaram no meu peito. Literalmente está dizendo isso. Os meus rins subiram para o meu peito. A gente imagina que isso deva ser uma expressão hebraica, da cultura hebraica, que deve corresponder na língua portuguesa ou na cultura brasileira, quando a gente fala assim que o coração está saindo pela boca. A gente usa essa expressão? Deve ser isso. Os rins que sobem para o peito. A ideia de uma emoção que sobe, né? E é isso que Jó está dizendo, tem uma emoção que sobe em mim, de forma que os rins, eles sobem até o peito. Eu sinto os meus rins aqui, no peito, na altura do peito. É por isso que a NVI, ela traduziu assim, é um anseio do peito, né? É alguma coisa que bate aqui dentro, falando do que Jó estava passando e como ele está ansiando por ver a Deus. Quais eram as convicções de Jó no meio do sofrimento que ele estava vivendo? A tendência normal é a gente ler essas palavras, esses versículos de Jó 19, através das lentes da teologia do Novo Testamento sobre a ressurreição de Cristo, não é? Porque nós estamos olhando daqui para lá, existe uma lente na nossa frente. Então quando a gente diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, você fala, Jó está falando sobre Jesus, não é? E que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Olha, é uma profecia sobre o Cristo, lá na frente. Mas é uma lente que nós estamos olhando, a gente vai olhando através dessa lente. Mas é preciso entender o texto no seu contexto. E o texto no seu contexto é a resposta de Jó à acusação de Bildade. É isto. Primariamente, Jó não está falando de Cristo, de ressurreição, de nada disso. Mas primariamente, ele está respondendo a esta acusação que o angustia. E é isso que ele está tentando fazer através dessas palavras aqui. Eu creio que, independente das circunstâncias que você se encontra hoje, você está vivendo hoje, você precisa nortear sua vida por meio de alguns princípios. Eu quero falar um pouco sobre esses princípios hoje, obviamente extraídos desse texto, né, e tomando Jó como um modelo para nós, de alguém que soube viver apesar das circunstâncias que o cercavam. E eu quero organizar esses princípios em 3 palavras somente, e eu creio que essas palavras são conceitos fundamentais por meio dos quais nós precisamos orientar a nossa vida. Eu queria pedir a sua atenção, se você pudesse avaliar a sua vida, se você tem essas 3 palavras, esses 3 conceitos na sua vida hoje, que isso te ajude a viver não só essa semana, mas outros dias também. A primeira palavra é a palavra experiência. A experiência de Jó o fazia afirmar que existe um Redentor vivo. A experiência dele o levava a isto, porque ele tinha uma experiência com Deus. E para ele se tratava de um Deus vivo, não de uma imagem estática. Não era um objeto, que ele adorava aquele objeto. Mas Deus, para Jó, era uma pessoa, e uma pessoa viva. Por isso ele declara, eu sei que o meu Redentor vive. E talvez de fato a melhor tradução da palavra seja o que a Bíblia de Jerusalém fez. Eu sei que o meu defensor vive. Alguém que me defende está vivo. É isso que Jó estaria dizendo. Quem que era Jó? Quando você volta lá para o capítulo 1 de Jó,
Jó é apresentado de uma forma belíssima, não é? Quem era ele? Versículo 1, do capítulo 1 do livro de Jó, diz que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Aí logo em seguida diz assim: era homem íntegro e justo, temia a Deus e se desviava ou evitava o mal. Esse era Jó. Jó é apresentado assim: o homem íntegro, justo, temente a Deus, homem que foge do mal. Se você vai para o versículo 5 do capítulo 1 de Jó, informa-nos esse texto que, terminando o período de banquetes dos filhos de Jó, diz que Jó mandava chamar esses filhos e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, porque o Jó pensava, diz o texto lá, versículo 5 do capítulo 1 do livro de Jó. Ele pensava: talvez os meus filhos, talvez eles tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E diz que essa era a prática constante de Jó. Acordava cedo, oferecia sacrifício em favor dos filhos. E essa é apenas uma ilustração de como esse homem era íntegro, justo, temente a Deus, homem que se desviava do mal. Esse era Jó. Agora, o que os seus amigos estavam falando para ele? O que esse homem, apresentado no livro como um homem íntegro, justo, temia a Deus, desviava do mal e que intercedia pelos seus filhos, como que ele ouve as palavras dos seus amigos? Capítulo 18, por exemplo, se você voltar na sua Bíblia aí, versículos 12 e 13, o Bildade que está falando, é um dos amigos, ele diz assim: a calamidade tem fome para alcançá-la, e a desgraça está à espera da sua queda. Ela consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Lembra? Jó estava com a saúde extremamente debilitada e afetada, não é? Diz a Bíblia que ele coçava a pele com cacos de telha, tamanha era a dor que ele sentia, o incômodo. E o Bildade está dizendo assim, que a doença consome partes da sua pele, falando para ele, tentando ajudá-lo a entender a sua questão, o seu problema. Versículo 17, do capítulo 18 de Jó, vai dizer: sua lembrança desaparece da terra, e o nome não tem, em parte alguma. E o 19 diz assim: não tem filhos nem descendentes entre o seu povo, nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Lembra? Os filhos de Jó, sua descendência, haviam falecido, né? Todos faleceram. Jó não tem mais descendente nenhum nesse momento. Versículo 20, Bildade diz: os homens do ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do oriente enchem-se de pavor. Ele era famoso, lembra disso, né? Jó era próspero. Ele estava, e diz que todo mundo estava assustado de ver Jó desse jeito. Agora, observa como que o discurso de Bildade termina. Lá no versículo 21, é assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Você entende o que Bildade estava dizendo? Ele estava dizendo assim, é uma questão de conta. Se você perdeu sua saúde, se você perdeu seus filhos, se você perdeu todos os seus bens, a sua fama, é uma questão só de somar as coisas. Você é um perverso. Você não conhece a Deus. Era isso que o Jó estava ouvindo. Mas a experiência que Jó tinha com Deus não o deixava se abater diante da conversa dos seus amigos. Gente, quando você lê o livro de Jó, é triste. Porque nem a mulher dele estava do lado dele. Se você ler o versículo 9 do capítulo 2, vai dizer que nem a esposa olhava para Jó com bons olhos. Nem a mulher dele. A esposa o motivava a amaldiçoar a Deus. Alguma coisa está errada nessa história. Ou você tem uma coisa errada na sua vida, ou o Deus que você serve é um Deus errado. Precisa mudar de Deus, não é? Era isso que ele ouvia
constantemente. Mas o que segurou Jó de pé foi a sua experiência com Deus. Sei que o meu Redentor, ou que o meu defensor vive. Eu sei. Apesar de perder minha saúde, apesar de perder praticamente minha família inteira, apesar de que ninguém me olha mais com admiração, porque eu não tenho dinheiro, não tenho recurso nenhum, eu perdi tudo. Apesar disto, a minha experiência com Deus me faz pensar que o meu Redentor está vivo, que o meu defensor vive. Experiência com Deus é algo importante para dar um norte na vida da gente. Em momentos de grande dificuldade, essa experiência vai servir como um chão firme para você estabilizar a sua vida e colocar os seus pés. Experiência é importante. Qual tem sido a sua experiência com Deus? Eu tenho insistido nisto porque nós, nos tempos de hoje, reduzimos a nossa experiência ao vir à igreja, a poucas orações, a algumas músicas que nós cantamos, mas nós não temos uma experiência profunda com Deus. E há momentos que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você pode perder sua saúde, você pode perder os seus filhos, você pode perder o trabalho, todo o dinheiro que você tem. Mas se você tem uma experiência com Deus, você vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Meu Deus não está morto. Não é porque a minha vida está se acabando que o meu Deus também se acabou. Não é por isso. A experiência com Deus nos faz ter esse chão firme para pisar. Uma segunda palavra, que eu acho que é um conceito importante para ter na vida, é esperança. Jó praticamente não tinha mais nada na vida. O que restou para Jó foi esperança. E é bonito ver a maneira como ele expressa a sua esperança. Foi-se os bens, foram-se os filhos, foi a saúde. Mas Jó estava afirmando: ninguém me tira a esperança que eu tenho no coração. Ninguém tira. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Sabe qual é a ideia, a imagem que está retratada aqui? É de um tribunal. E Jó se coloca como um réu. Estão me acusando. Eu não sei mais como me defender. Só que a imagem é, de repente, se levanta um advogado e diz: espera aí, eu sei quem é esse homem. E é isso que Jó está dizendo: essa é a minha esperança. O meu Redentor vive. Em algum momento ele se levanta e ele me defende. Ele é meu defensor. É a imagem de um advogado que se levanta para defender um réu no tribunal. Essa é a imagem. É alguém que de repente aparece e o defende desses juízes que são seus amigos, que estão o acusando o tempo todo. Jó, ele mantinha essa esperança de que o seu defensor iria fazer o seu papel. Temos advogados na igreja aqui, né? E o advogado pode ser que não faça o papel, né? Porque a ideia do réu é que o seu defensor faça direito o seu papel, que o defenda, que use bons argumentos. E Jó está então retratando essa sua esperança no tempo certo, na hora certa. Ele tira uma carta da manga, ele me defende. Obviamente nos faz lembrar de Jesus ressuscitado, vivo nos céus, fazendo o papel de intercessor e advogado. 1 João 2:1 fala sobre isso, não é? Que nós temos um advogado junto do Pai. Hoje pela manhã o pastor Rubem, pregando, fez nos lembrar de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado. Ele olha para o céu e vê Jesus de pé, ao lado de Deus, à direita de Deus.
O advogado que se levantou para defendê-lo, para dizer, pode vir para cá, não vale a pena ficar mais aí, não é? Aí estão te apedrejando. E Jó está mantendo essa mesma esperança. Eu sei que meu defensor está vivo e ele se levanta para me defender. Isso é esperança. Esperança é algo importante para dar norte na vida da gente. Em momentos de grande dificuldade, pode ser a única coisa que nos resta, não é? Não tem mais nada. Pode ser que você perca a saúde, os bens, os filhos, toda a segurança. Sobra o quê? Esperança. Somente a esperança de que em algum momento esse Deus se levanta a meu favor. E Deus faz alguma coisa por mim. Uma terceira palavra que nós podemos tirar como conceito desse texto é a palavra expectativa. E talvez na sua mente rápida você vai dizer assim, mas espera aí, esperança e expectativa é a mesma coisa. Não é. Esperança tem a ver com uma espera certeira de que algo vai acontecer. Mas expectativa envolve uma ânsia angustiosa, não é? Não é assim que às vezes você fala para sua namorada, você que é jovem? Não, é que eu tinha uma expectativa que você ia me ligar e você não me ligou. É diferente de esperança, não é? Expectativa é quando você se angustia por causa disso. E Jó está dizendo que ele também tinha uma expectativa. Qual era essa expectativa? O texto diz, depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro. E ele termina dizendo, como anseia no meu peito o coração. E eu repito aqui para reforçar, que esta última frase no hebraico literalmente diz, meus rins acabaram no meu peito. Querendo dizer que é uma emoção que sobe. Essa é a expectativa. O coração está saindo pela boca. Jó está dizendo, eu não vejo a hora. Essa é a minha expectativa, de ver com os meus próprios olhos, Deus se levantando a meu favor. Deus me defendendo. Esse anseio no peito, conforme a NVI traduziu. Mais uma vez eu quero dizer que é inevitável que a gente olhe para esse texto pelas lentes do Novo Testamento, não é? E é quase inevitável que quando você lê assim, depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, você já pensa que isso é depois da morte. É confuso entender isso, mas a minha impressão particular é que não é isso que o texto está dizendo. Jó não está com a expectativa de depois da morte ver a Deus. Mas a expectativa de Jó é depois que a minha pele se desfizer. Quando a minha carne se destruir, porque ele está totalmente tomado de feridas, de chagas. E ele está dizendo, não importa o que vai acontecer aqui, eu ainda vou ver a Deus. Os meus olhos vão ver a Deus. Isso tem a ver com um ser humano vivo, não um ser humano morto. Não é depois da morte. O anseio de Jó era por ainda ver a Deus em vida. E olha que interessante, você vai lendo o livro de Jó, e quando você chega no capítulo 42, versículo 5, Jó vai declarar assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Percebe? Essa é a ideia da poesia de Jó. Eu ainda tenho essa expectativa. Os meus rins estão subindo no meu peito. O coração sai pela boca. Eu ainda quero ver a Deus nesta terra. Porque estão me acusando, dizendo que eu nem conheço Ele. Mas os meus olhos, os meus próprios olhos vão vê-lo. No capítulo 42, versículo 5, ele diz,
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu estou te vendo aqui na terra, não é na morte. Eu estou vendo Deus com os meus próprios olhos. Deus agindo, Deus restaurando a saúde, Deus dando novos filhos, Deus dando bens. Foi isso que aconteceu com Jó, capítulo 42. Essa era a expectativa que ele estava nutrindo. Expectativa é algo importante para dar um norte à sua vida. Em momentos de grande dificuldade, sentir esses órgãos internos se movendo, na expectativa de um encontro real, concreto, grande com Deus, é uma sensação maravilhosa. Corresponde àquilo que na linguagem do Novo Testamento a gente diz que o nosso coração está cheio de fé. É quando tudo se move lá dentro e você diz: eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar por minha causa. Os meus olhos vão vê-lo e as pessoas vão ver que eu estou vendo a Deus, porque Deus está me restaurando de fato da minha doença, me restaurando dos meus problemas financeiros, me restaurando dos problemas familiares, me dando novos filhos e por aí vai. Experiência, esperança, expectativa são conceitos que precisam ser incorporados à sua vida. A minha oração nesta noite é que você queira aprofundar a sua experiência com Deus. É que você, olhando para essa experiência de Jó, você renove a sua esperança de que Deus na hora certa se levanta como seu defensor. E que você nutra essa expectativa. Quando tudo em você se mexe, nessa expectativa de que eu ainda vou ver Deus fazendo alguma coisa. Sei lá qual a sua situação, qual é a sua causa, qual a sua demanda, qual a sua aflição. Mas essa expectativa, há nos céus um Deus vivo que se levanta. E Ele se levanta por mim. Ele faz alguma coisa por mim. E os meus olhos querem ver isto. Não é depois da morte, é ainda em vida. Eu quero ver isto. Eu quero ver Deus me tirando dos problemas. Eu quero ver Deus convertendo a minha família. Eu quero ver Deus restaurando aquele meu filho. Você tem essa expectativa, isso mexe com você, os rins sobem no peito. Porque às vezes a gente tem uma atitude de aceitação completa de tudo, não é? Eu não sei se isso é bom. A impressão que dá é que a gente vai dizendo assim: se Deus quer assim, que seja assim, não é? Mas Deus quer mexer com você, quer que você nutra esse tipo de expectativa. Deus quer se manifestar na sua vida, mas Ele quer ver esse anseio, esse pulsar do coração, essa fé que vem de dentro, que a gente é capaz de dizer: eu sei que o meu defensor vive, em algum momento Ele se levanta, e os meus olhos vão ver isto, eu tenho uma expectativa por esse momento, eu sei que isso vai acontecer. Amém?